Sejam todos muito bem-vindos para a nossa última palestra do ciclo dessa semana Procorp, que é um braço de treinamento corporativo do Paideia, Centro de Estudos Alternativos. É um prazer imenso tê-los aqui, um prazer imenso estarmos com o nosso palestrante de hoje, o conferencista, o Pedro Bocchesi. Lembrando sempre que essa semana, que infelizmente está terminando, esse ciclo está terminando, teve o apoio da nossa parceira Uniftec, do Mob Caxias, do Sinduscom, da Sind Madeira, Sind Lojas, o CEF, a Universidade Corporativa da Eficiência, do Simplas e do CQ7 do Carlos Quadros, né? Pois bem, hoje, como eu já falei, estamos encerrando as nossas palestras. E preste atenção, ontem nós já largamos uma lista de interesse em cursos que cada um dos palestrantes vai realizar. Na segunda-feira, o curso do professor Cavion, na terça-feira, o curso do professor Mário e da professora Luciana, na quarta-feira, o curso da professora Lourdes, e hoje, a partir de hoje, o curso do professor Pedro Bocchesi, né? Vocês vão ter novidades bem legais ao longo dessa palestra. Pedro, eu vou te pegar, às vezes, na respiração. Aí, quando tu respirar, eu dou uma cutucada. Porque nós na verdade, montamos um esquema muito legal. Nós sabemos que temos aqui presentes muitos gestores, coordenadores, gerentes, temos também muitos estudantes, que legal, e principalmente também muitas pessoas que são associados dos nossos apoiadores. E a gente, então, fez um programa para quem quiser fazer um curso, 2 cursos, 3 cursos ou 4 cursos, já que são 4 conteúdos diferentes, vai poder fazer a opção de cursos que quiser, e, mais do que isso, um desconto legal para quem é associado dos nossos apoiadores, e o preço que nós divulgarmos também vai ter 50% de desconto para estudantes. Mais do que isso, nós vamos lançar no final, nós vamos lançar uma proposta de algumas horas para aqueles que quiserem realmente se inscrever com preço super diferenciado. Então, vamos ficar sempre aí todo mundo ligado, para que a gente possa, na verdade, lançar tudo isso para vocês. Correto? Agradeço também que nós já tivemos vários contatos, 4 contatos, mas 4 também são vários, né? Contatos de empresas que estão nos contatando para quê? Ou para ter palestras, ou para ter cursos em company com os palestrantes do Procorp, ou mesmo fazendo, como a gente já sugeriu, seminários de final de semana, né? Temos uma empresa, já dei o exemplo, que contratou o Procorp e profissionais do Procorp, dizendo quais eram os conteúdos que gostaria que nós desenvolvesse para a sua área de gestão, e aí fizemos uma imersão no hotel na sexta de noite, sábado de manhã, sábado de tarde e domingo de manhã. Foram 8 palestras de duração de 1 hora e meia, ou seja, uma imersão maravilhosa que essa empresa, na verdade, ofereceu para os seus colaboradores. Tá? Então, isso também está valendo, e está valendo bem legal. Lembro que todos aqueles que ou participaram ao vivo ou entrarão no YouTube para ver as palestras, serão premiados com um certificado de participação de 4 horas. E eu sei que para muitos aí é interessante. Vamos lembrar de novo, todos entram com o áudio fechado, né? Mas vamos pedir assim que evitem de abrir seu áudio, até para a gente não ficar vendo pormenores do interior da sua casa, ou ouvindo pormenores do interior da sua casa, né? E de preferência, se acharem por bem, deixem os seus vídeos abertos, porque daí o professor consegue, na realidade, enxergar as pessoas, e que é bem mais gostoso do que a gente ficar enxergando telas apenas com o nome aí em cima. Pois bem, palestra de hoje é com o querido professor Pedro Bocchesi. O Pedro, na verdade, é um sinônimo de quem gosta de estudar.
Deve ser um exemplo a todos nós aí. Porque o Pedro é doutor em ciências da linguagem, professor e pesquisador na área de experiência imersiva, inteligência artificial, RPA e análise de dados. Está fazendo outra graduação agora também, né, Pedro? Começando a graduação de... Mais uma pós em Data Analytics. Olha só, E um pós-doc. depois de ser doutor. Então, realmente, é para mostrar que hoje, quem quiser se destacar no mercado, realmente só tem um caminho, o caminho do conhecimento. E o caminho do conhecimento só tem uma rua, que é via a educação, via as instituições de ensino. Hoje a palestra do Pedro é tecnologias inovadoras aplicadas às organizações. Olha só o que é isso. Pedro vai falar sobre inteligência artificial, sobre RPA, BI, Analytics, realidade virtual e aumentada e metaverso, que muita gente aí está começando a tentar entender o que é o tal do metaverso, né? Pedro, bola contigo agora, boa palestra para ti aí. Obrigado, professor. Né, fico muito feliz, primeiramente, aí agradecer pelo convite. Né? Temos aqui vários professores, né, que tive também a oportunidade de ser aluno, e aqui, né, estou sendo aluno também. Quando nós fazemos uma live, quando uma palestra, uma troca de experiências, eu tenho certeza, né, que todos nós podemos colaborar com as nossas, com os nossos cases, com as nossas experiências, com visões, inclusive, diferentes. Né? Então, fico muito feliz e é uma das coisas que eu mais busco, né, além de me aperfeiçoar no quesito de estudos, conseguir materializar isso dentro das organizações. Né? O que significa materializar? Muitas vezes, quando nós ouvimos algum conceito tecnológico, aquelas letrinhas, aquelas palavrinhas muitas vezes estranhas, nós corremos para o próprio Google, começamos a procurar, né, na Wikipedia ou buscar conteúdos que referenciam isso, mas com certeza ficamos muito na superficialidade. E o mais importante é nós conseguirmos nos aprofundar. E, além disso, conseguir ver como realmente essas tecnologias possam ser aplicadas, né, seja nas nossas organizações, seja nas nossas atividades que nós desempenhamos dentro das nossas organizações, né, mesmo na sociedade, e nós como seres humanos. Então, quero iniciar, né, agradecendo todos vocês, né, um a um, de estarem aqui disponibilizando o tempo de vocês. Eu acho que hoje, quando nós falamos de tempo, 1 hora, 40 minutos, 15 minutos são preciosos. E vocês estão muitas vezes deixando de ficar com os entes queridos de vocês, né, as vossas famílias, esposa, filhos, maridos e etc., estão aqui, né, fazendo com que, me privilegiando para mim falar algumas palavras, algumas experiências que eu tive e que ainda estou tendo, e espero ter por muitos e muitos anos. Né? Então, peço, né, a vocês que qualquer dúvida possam colocar no chat, vamos interagir, e agradecer cada um de vocês aí por disponibilizar esse tempo de vocês, precioso, novamente dizendo, para estarem aqui comigo, né, e com os demais professores, a qual tenho grande admiração, né, o Prof. Nêmora, o professor Cavion, ontem, inclusive, na palestra que eu ministrei para a Uniftec, falei sobre o professor Cavion, né, sobre a experiência do cliente, inclusive vocês tiveram também a oportunidade, né, de ouvi-lo falar, dessa pessoa também que tenho grande admiração. Então, vou compartilhar aqui a minha tela e depois vamos começar a falar um pouquinho. Só me avisem quando vocês estiverem visualizando. Ainda não, Pedro. Ainda não, está compartilhado. Deixa eu pegar aqui e compartilhar de novo. E agora? Agora está entrando. Agora entrou. Ótimo. Então, beleza. Levamos um susto, inclusive.
eu trouxe essa lâmina até porque o professor Mauro, quando ele começou a falar, ele disse que eu tinha uma cara de jovem, né? E agradeço, né, por ele ter dito isso. Deixei a barba crescer, mas eu quero trazer aqui para iniciar nosso encontro de hoje, falando um pouco sobre biometria facial, né? E aqui, basicamente, é o Pedro, que sou eu, e muitas vezes a gente vai ver avatares interagindo com nós, né? Mas esse cara aqui é uma pessoa que, agradecendo as boas-vindas aí na Semana Procorp 2022. Por que eu trago essa imagem de abertura? Primeiro, porque hoje, quando nós trabalhamos conceitos tecnológicos, e neste caso, propriamente dito, inteligência artificial para biometria facial, nós temos diversas funcionalidades, né, e formas de captar algumas coisas. Vocês notem que tem um sentimento vinculado, e esse sentimento é o de felicidade. Significa que esse rapaz que está ali, ele está feliz em estar nessa Semana Procorp. Mas, além disso, nós conseguimos qualificar a questão de faixa etária, nós conseguimos qualificar gênero, nós conseguimos identificar pessoas. E daí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que isso teria com a relação empresarial? Bom, nós podemos ter muitas coisas. Porque quando nós falamos de reconhecimento, nós podemos estar identificando pessoas, sabendo por onde elas passaram, se elas têm acesso ou não a um local de segurança, exemplo. Nós podemos, identificando pessoas, redirecionar elas para algum produto, para algum serviço, seja através de gênero, seja através de faixa etária. E, além disso, quando aquela pessoa estiver vivenciando uma experiência, nós podemos captar, inclusive, o sentimento dela dentro dessa experiência. Ou seja, se nós colocarmos um produto e uma câmera frontal, independentemente se nós reconhecemos o Pedro, ou o professor Mauro, ou a professora Nêmara, ou a Andriele, ou o Guilherme, nós estamos vendo se ele está fazendo algumas formas para identificar o sentimento que ele teve quando ele teve essa interação com esse produto ou serviço. E isso é muito importante. Pessoal, nós identificarmos que mesmo nós falando sobre inteligência artificial, sobre automação de processos robóticos, sobre realidade virtual, realidade aumentada, analytics, BI e metaverso, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de seres humanos. E esses seres humanos vão ser realmente os articuladores de tudo isso. Então, neste caso aqui, sou eu. E trazendo, então, né, dentro desse ciclo de palestras, eu fazendo esse fechamento do último dia, fiquei muito honrado, né, quando me deram essa incumbência, uma incumbência bem difícil, né, que disseram, tu vai ser o último. Eu disse, nossa, eu preferia ser o primeiro. Não, tu vai ser o último porque a questão de tecnologia vai começar a abarcar todos os aspectos que vocês viram nas outras palestras, né, tanto na questão de espiritualidade, de pessoas, nas questões de transformação, cultura, experiência, cliente, tecnologia. Hoje nós vamos tentar trazer as tecnologias que hoje estão sendo aceleradas muito mais rápidas do que nós imaginamos. E nisso, né, o que nós idealizamos? Tecnologias inovadoras. Por quê? Porque nós temos que falar de como nós aplicamos essas tecnologias dentro das nossas organizações. E aqui eu trago um exemplo muito interessante, que aí vocês já vão começar a perceber, e eu vou construir essas estruturas, que para falar de realidade virtual, realidade aumentada, metaverso, inteligência artificial, nós temos que estar falando de pessoas, primeiramente. Então, eu tenho uma foto do Pedro, que ele se transformou num avatar cartoonizado, e ele virou um busto, e depois ele virou um personagem animado com algumas características diferentes da atual dentro
de um ambiente totalmente digital. Então, olha que interessante, pessoal. Quando nós falamos desses conceitos que nós estamos trabalhando aqui, todos esses conceitos fazem parte desse produto final. E a partir daí, vocês vão ouvir muito falar, sim, desse último conceito chamado metaverso, que, na verdade, já vou antecipar, não foi criado pelo Zuckerberg o ano passado. Esse conceito foi cunhado há 30 anos atrás, para vocês terem ideia. Bem como realidade aumentada, realidade virtual, são conceitos de cerca de 1980, na década de 80, que foram cunhados. Então, como é que nós construímos tudo isso? Nós começamos a identificar que cada tecnologia tem algumas características. Legal, então cada tecnologia, cada palavrinha, eu consigo aplicar e entender o que ele tem de finalidade e o que dá para ser desenvolvido com essa tecnologia. E a partir daí nós começamos a integrar essas tecnologias para tentar buscar a resolver um problema de dentro de uma organização. Né? E quando nós falamos de organizações, de empresas, de áreas, de atividades que nós podemos contribuir, nós sim temos que pensar a tecnologia como um meio e não como fim. O que a tecnologia representa hoje? A tecnologia representa hoje uma forma rápida de nós controlarmos, escalarmos, fazermos algumas atividades de visualizar o que está acontecendo, de coleta de dados, de informação, de inteligência, mas, no entanto, nós precisamos que exista o processo muito bem delineado, a cultura das pessoas, ou seja, isso é o que faz parte do nosso dia a dia. E, a partir daí, nós temos que ver as tecnologias, esses conceitos, como se fossem uma caixa de ferramentas, né? Ou seja, nós temos uma caixinha de ferramentas onde tem várias ferramentas, cada uma com as suas características, e quando nós pegamos essas ferramentas, colocamos, nós vamos conseguir fazer algo totalmente diferente e aplicável às organizações. Então, neste exemplo simples, eu criei o Pedro aqui no metaverso, né, um metaverso próprio, onde, basicamente, eu incluí mais cabelo, fiz movimentos para que, a partir daí, as pessoas possam interagir com esse personagem. E esse personagem, ele foi criado a partir de uma imagem, que denota de uma foto ou de um vídeo. E, a partir daí, nós começamos a fazer com que ele se desdobre. Primeiramente, vamos pensar por que a importância de nós estarmos em algum ambiente virtual, em algum ambiente digital, ou propriamente utilizando realidade virtual aumentada e metaverso. Nós estamos falando de um novo conceito onde todas as áreas e todas as operações das organizações, elas vão começar a se tornar diferentes. As aplicações vão, sim, começar a ser trabalhado em modelos tridimensionais. Nós vamos nos relacionar com produtos que vão conversar com nós. Nós vamos nos relacionar com pessoas em outros locais que vão se relacionar com nós. E aí, por isso que a importância do sentimento também. Começar a entender também esses sentimentos e essas variações do rosto dentro de tudo isso. Então, o que eu vou abordar hoje? Vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial, vou falar um pouco sobre automação de processos robóticos, o conceito de RPA, que eu tenho certeza que vocês, se não ouviram falar, vão ouvir falar nos próximos meses, no máximo até o final do ano, tá? Porque as empresas vão começar a enxergar esta tecnologia, este conceito, para automatizar processos repetitivos, falando sobre BI, inteligência de negócio, falar sobre análises analíticos, com análises preditivas, prescritivas, falar desse mundo realmente que muito se fala. O que é realidade virtual? O que é realidade aumentada? O que é metaverso? Né? Então, isso tudo eu quero tentar trazer hoje para todos vocês e falar um pouquinho sobre isso. E reiterando, né, dentro da nossa Semana Procorp, né, os nossos parceiros, né, que são aí, o professor Mauro já citou muito bem. E aqui eu inicio. Provavelmente, para a Semana Procorp do ano que vem, nós vamos estar sentados, como cada um com seus avatares, e fazendo
realmente uma troca de experiências, vamos estar conversando, cada palestrante, e espero que tenham muitos de vocês que sejam palestrantes e professores, né? Porque eu brinco, né? Quando eu me lembro de algumas fases da minha vida, quando eu tinha mais ou menos em torno de 4 anos, meu pai e minha mãe sempre diziam: filho, a única coisa que ninguém vai poder te tirar é o estudo. E isso, de certa forma, internalizou, né? Então, eu levo isso comigo. Mas eu entendo que estudar e aprender, buscar conhecimento, buscar conteúdos, o mais importante é nós podermos colaborar e passar este conteúdo para outras pessoas. Ou seja, nós temos que ser, sim, pessoas que busquem o conhecimento, que estudem, mas, além disso tudo, não ficar para si esse estudo, compartilhar. E uma das formas mais lindas de fazer isso é ser professor, é palestrar, é fazer lives, é estar em reunião com algumas responsabilidades para determinados assuntos, onde as quais nós temos que apresentar isso. E hoje, quando, né, eu tive a incumbência de fazer essa apresentação, eu comecei a pensar, bom, como o que eu tenho hoje, o que eu conheço, o que eu estudo, como eu posso compartilhar isso com as pessoas que vão estar comigo hoje? E esse é o grande desafio, né? E nós termos a ciência que a soma dos esforços nós vamos chegar a ser mais fortes, né? Ou seja, vamos as características que cada um tem, as formas de pensar, que isso que vai gerar uma potencialidade tanto para nível de sociedade quanto para nível das organizações. Então, o mundo ele está mudando e muitas vezes mais rápido, que nem eu falei anteriormente, do que nós pensamos. Então, esses avatares construídos que vão acessar, que vão conversar, que vão fazer reuniões, que vão estar no metaverso, nós todos vamos estar presentes nisso. Eu tive, né, a oportunidade de nascer no interior, eu vi aqui no chat aqui também uma conterrânea, né, de Antônio Prado, fico feliz aí, a cidade mais italiana, e estando em Antônio Prado, eu tive a oportunidade de ficar, não tinha internet, não tinha celular, na verdade tinha campo com galinheiro, com vaca, tinha que acordar cedo, tirar leite, tomar camargo, né, ajudar o avô, a avó, colher, fazer massa, e viver, né, aproveitar essa vida no campo. Quando se falava de telefone, primeiro, não se tinha telefone em casa, tinha que se achar um orelhão. Eu já sou da fase um pouquinho mais avançada do orelhão, então eu tinha que ir até uma praça, pegar uma ficha e falar no orelhão muito rapidamente. Máquina de escrever. E quando eu fechei os olhos e abri, nós tínhamos celulares. E fechei de novo e abri, tínhamos smartphones. Fechei os olhos, abri, tínhamos óculos de realidade virtual. Nós tínhamos robôs. Nós tínhamos todo um mundo totalmente diferente. E nós estamos falando de algo que nós podemos dizer que são 2 ou 3 décadas. Significa que as próximas décadas vão ser muito mais rápidas do que aconteceu até agora. Vamos além disso. A pandemia acelerou drasticamente tudo isso. Então, sim, já comecem a se visualizar como avatares, mas, mesmo dentro desse cyberespaço, sejamos nós mesmos. Não sejamos pessoas que nós não somos. Sejamos pessoas, seres humanos. E esse é um dos maiores desafios que nós vamos ter agora nos próximos anos. Vocês como pais, vocês como tios, vocês vão fazer parte de uma mudança substancial da sociedade, a qual nós vamos partir para mundos totalmente paralelos, utilizando essas tecnologias, interagindo com avatares, sejam pessoas ou sejam robôs, inclusive com inteligência artificial, vamos tentar pensar aqui não tão radical, mas interagindo com pessoas que já passaram para um Oriente Eterno, já foram para outra fase, né?
E tudo isso vai acontecer muito rapidamente. Então, nós vamos ter que estar muito bem, com uma inteligência emocional, com uma autossuficiência, uma autonomia e uma reflexão interna muito grande. Falo isso porque Pedro, depois eu vou... Oi. como entra rasgando em cima do que tu está falando a questão da espiritualidade, né? Nós vamos ter que cada vez nos espiritualizar mais para sermos os mesmos em qualquer ambiente, seja o real ou seja o ambiente virtual, né? Exatamente isso, professor. E eu estou fazendo essa primeira reflexão, né, antes de começar nos termos, porque talvez o que nós vamos ver a partir de agora seja disruptivo. Talvez alguns de vocês saibam o que é possível e o que não é possível, ou vocês imaginam, não, isso que o Pedro está falando não é possível, mas tecnicamente, hoje, tudo é possível. E tudo isso parte, então, agora já de um novo momento. Nós estamos numa onda onde o tempo é muito rápido. Tenho certeza que quando vocês olham para o relógio e adentram a empresa de vocês para trabalhar, seja o horário que for, 7h30, 8 horas, quando vocês fecham um olho é meio-dia, quando vocês abrem um olho é 6 da tarde. E vocês olham para trás e digam, o que eu fiz no dia de hoje? Bah, não sei. Não, até sei, fiquei toda hora fazendo alguma coisa, mas não sei o que eu fiz. Tá, mas quanto desse tempo nós trabalhamos com a área de inteligência? Quanto desse tempo nós geramos conhecimento? Quanto desse tempo nós estamos avaliando informações? Estamos gerando análises? Pouquíssimo tempo. E se nós fazermos essa reflexão, significa o quê? Sim, nós necessitamos pensar em utilizar as tecnologias para nos auxiliar a tudo isso. Ou seja, nós precisamos ter mais tempo para pensar. Nós precisamos ter mais tempo para gerar conhecimento. Nós precisamos chegar a pensar as nossas atividades, os indicadores das nossas empresas e da nossa sociedade de forma muito mais inteligente. Porque, de certa forma, a informação hoje está sendo gerada de forma absolutamente sem controle. Se nós pegássemos essa lâmina, talvez, e retrocedêssemos para cerca de 20 anos atrás, cerca de 20 anos atrás, talvez não esteja, não estava escrito informação, estaria dados. Nós estaríamos trabalhando ainda na coleta de dados para a geração de informação. Não, mas os dados hoje já não é mais possível identificar, porque é tudo catalogado. Se nós pensarmos nos nossos smartphones, nos nossos celulares que nós levamos consigo, né, ou com nós todos os dias, pessoal, esses telefones geram dados que nem nós sabemos. Nós fizemos um caso, né, um exemplo, com um celular da Xiaomi. Alguns de vocês provavelmente devem ter comprado. Numa das brincadeiras que nós fizemos lá no escritório, nós começamos a botar lá um servidor que ficava controlando pacotes de saída, né, do que estava passando na internet, né? E nós notamos que um celular Xiaomi estava mandando pacotes e ele estava desligado. Estava ligado, mas ele estava com a tela parada. E nós achamos estranho, né? Pô, um dispositivo mandando pacote e ninguém está usando ele, ninguém está com algum aplicativo aberto, não está fazendo nada. E daí nós começamos a monitorar os pacotes. Bom, por incrível que pareça, pessoal, ele fica tirando fotos a cada 2,5 segundos e fica mandando essas fotos para um servidor externo. Significa o quê? Que não somos nós que estamos tirando as fotos. Ele sozinho está tirando fotos e está empacotando, criptografando e mandando pacotes de fotos do que está acontecendo. Nós tivemos um caso entre 2019 e 2020 que 2 estudantes fizeram uma viagem pela Europa e pediram acesso aos dados após a viagem, né? Ou seja, hoje nós podemos pedir os acessos do que nós do que nós usamos relativo a tanto sistema lá, por exemplo, na Google ou na Apple.
O que aconteceu? Um colocou o smartphone no modo de avião e o outro deixou habilitado, no modo normal. No final dos 15 dias de viagem, por incrível que pareça, o celular que estava em modo avião captou mais dados do que estava do celular que estava em modo normal. Quando nós pegamos, se vocês usam TikTok, usam Twitter, Facebook, Instagram e etc., LinkedIn, o tempo que vocês ficam em cada faixa do celular de vocês é monitorado. Ou seja, tudo que nós fazemos dentro dos nossos dispositivos é monitorado. Ou seja, para fazer com que gere significado, não para nós. Ou vocês acham que tanto essas empresas como Google, Facebook, vão estar preocupados com o Pedro? Não, mas eles estão preocupados com o agrupador, os públicos-alvos, agrupar pessoas, faixa etária, gêneros, situações, localizações e etc. Significa o quê? Que se nós não tivermos preocupados em coletar dados e depois utilizar-se desses dados para gerar informação, e depois gerar conhecimento e análise de dados, para nós conseguirmos melhorar as nossas empresas, realmente nós temos um risco e nós vamos ter que se adaptar rapidamente. Por outro lado, nós estamos numa era da experiência, uma era de inteligência artificial, uma era de dados. E muito se fala, né, sobre isso. Bom, inteligência artificial, onde ela é aplicada, como ela funciona, será que eu já utilizei alguma coisa de inteligência artificial? Será que eu já usei automação? Se eu já falar sobre hiperautomação, o que é realidade virtual? O que é realidade aumentada? Bom, falar de drone, falar de impressão de comida, falar de metaverso, será que nós somos avatares de um mundo paralelo? O que está acontecendo e o que vai acontecer? Mas não podemos esquecer que nós temos um coração, que o nosso coração pulsa e que nós somos humanos. Significa que nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós temos que nos referenciar como pessoas. Então, ou seja, muitas vezes nós somos assujeitados pela tecnologia, e isso é um risco. Nós temos que utilizar da tecnologia e não ser assujeitados. E quando nós falamos de robôs, nós temos que enxergar os pontos positivos da tecnologia e como nós podemos utilizar-se desta tecnologia propriamente dita como RPA a nosso favor. E esse é o grande desafio, é conseguirmos muitas vezes pensar fora da caixa, mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa questão de... E isso perpassa por vários aspectos. Nós temos que estar aberto ao que está vindo hoje, nunca esquecendo da nossa essência. Porque realmente, todos esses alvos, né, que são gerados, advêm do que nós usamos. E uma das coisas que eu achei muito interessante que a Amazon fez em meados de 2019 foi validar esse modelo. O Google já tinha validado e hoje ele faz um modelo muito interessante de quando nós pesquisamos uma palavra-chave, ele tenta já identificar através de várias características individuais para trazer o resultado que realmente nós queríamos ver. E a Amazon, ela foi um pouco a mais. Ela criou um conceito chamado Ship and Then Buy. Trazendo para o sentido literal nosso aqui, eles mandavam o produto sem a pessoa comprar, e quando chegava o produto, ela dizia, é isso que tu precisava, só que tu não deu tempo de comprar. Isso é totalmente disruptivo. Imaginem o seguinte, uma empresa pegar a partir de dados pessoais, criar um alvo, né, ou criar uma estratégia onde eu sei que aquela pessoa quer este produto. Então, eu vou mandar entregar esse produto na casa da pessoa. Sem ela ter comprado, ela não entrou em nenhuma plataforma. Ela recebeu o produto e disse, é isso que eu queria realmente. Só que bom que você me surpreendeu. Só que quanto mais isso acontece, mais vocês vão notar que a tecnologia está
impactando a nossa vida, né? Porque tem empresas grandes que estão realmente trabalhando com tudo isso, inteligência artificial, automação, dados e etc. E nós precisamos estar atualizados com base em tudo isso. Se nós nos lembrarmos, né, eu gosto muito de comer chocolate, e posso dizer que eu sou um chocólatra. Eu me lembro muito e já vi pelo menos umas 5, 6 vezes a fábrica de chocolates. Dentro da fábrica de chocolates, o primeiro movimento de industrialização partiu do pressuposto que lá o vô do rapaz, ele foi demitido. Por quê? Porque ele fechava tampas de pasta de dente, e daí veio uma máquina e automaticamente começou a fechar sem a necessidade do humano. Nossa, isso gerou um impacto. Desemprego, essas atividades não vão mais existir num processo de industrialização. No entanto, naquela época surgiram novas profissões. Surgiram a profissão de calibragem, de manutenção, corretiva, preventiva, várias profissões com base na industrialização. E agora, quando nós falamos de um processo de transformação digital, quando nós falamos de processos como essas tecnologias que nós estamos falando hoje, sim, talvez algumas atividades e algumas profissões elas vão deixar de existir para outras começarem a existir. E nós precisamos estar abertos a tudo isso. E nós não podemos ter resistência e vamos ter que ser rápidos para se adaptar no conceito de resiliência e adaptabilidade. Então, esse é um desafio que nós vamos fazer parte nesses próximos anos de tudo isso. E nós somos únicos, né? Significa o quê? Que nós podemos ser, com as nossas características, com as nossas particularidades, com as nossas especificidades, ser uma pessoa que faz todo esse processo, independentemente. Quando muito se fala, né? Eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso saber quem sabe de alguns assuntos. Ou seja, cada um está estudando, cada um está se aperfeiçoando em determinados conteúdos, em determinadas áreas e assuntos. Então, nós precisamos estar próximos dessas pessoas. Nós precisamos conseguir identificar, porque nós temos que fornecer uma solução. E essa solução, se for utilizar-se de 2, de 4, de 6, de 8 pessoas, ou de 16 mãos, vai ser muito melhor. Então, o processo de colaboração, cocriação, o processo de colocar as engrenagens juntas, isso é essencial no dia de hoje. É nós nos aproximarmos e potencializarmos as nossas características. No que realmente nós somos bons. Nisso, então eu vou potencializar e vou estar próximo de pessoas que possam também me auxiliar a chegar aos meus resultados. Não esquecendo que a tecnologia está aí também para auxiliar em tudo isso. E quando se fala, né, se traz esse conceito de transformação digital, TD, que o pessoal gosta de falar, né, que várias empresas estão indo para esse objetivo. Inclusive, eu vi no chat também uma menina da Rometal. Quando se fala de transformação digital, nós estamos falando de vários aspectos. E aqui peguei, né, e gosto sempre de citar, né, e criar notoriedade da experiência do cliente aqui, que bom que está o professor Cavion, né? Nós temos que estar falando de vários aspectos. Nós temos que estar falando de dados coletados, e quando nós falamos de dados, eles não podem mais ser dados feitos no papel, eles têm que começar já a estar em formatos digitais. Nós temos que mudar processos, e essa mudança perpassa por cultura, ou seja, por pessoas, ou seja, os processos organizacionais, eles começam a ser digitalizados, para que nós consigamos fazer um efeito de transformação digital, entendendo o nosso negócio, entendendo a nossa empresa e também gerando novos modelos. Ou seja, se eu vou fazer um produto novo, que tipo de produto novo que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Será que aquele formato sempre de nós pensarmos numa
em utilizar a expertise já adianta hoje? Bom, talvez há tempos atrás nós estávamos falando de Antônio Prado negociando com pradenses, pradenses para pradenses, caxienses para caxienses. Agora nós estamos falando de um mundo altamente globalizado. Nós estamos falando de um volume de formas de negociação, de negócios, de fornecedores, de clientes, onde isso se abre tudo. Por isso que nós falamos muito nesse efeito de transformação digital para aceleração, controle e outras características. E tudo isso perpassa, né, por pessoas, por processos, por tecnologia. Mas para que tudo isso? Sim, se nós estamos falando de dados, nós temos que estar falando de performance. E se nós estivermos falando de performance, nós temos que estar falando de resultado. E sim, nós não podemos pensar tudo isso como que isso não gere um retorno. Ou seja, nós temos que ter esses dados, temos que mudar tudo isso para gerar uma performance de negócio para o nosso negócio, para a nossa área. Ou seja, nós sim, vai existir um processo de meritocracia muito rápido para os próximos anos. As pessoas vão começar a trabalhar por resultado no bom sentido, né? Ou seja, a performance que eu tenho vai me dar um valor, seja ele importante ou não, dentro da minha questão de monetização. Mas eu, como pessoa, tenho que dar resultado para a minha organização. E para isso, eu preciso de números. E esse é o grande desafio. E aí nós chegamos no pink no cérebro. O que nós podemos fazer para dominar o mundo? E vocês notem, né? Se nós voltarmos para os Jetsons, para alguns filmes, Matrix, nós vamos começar a enxergar formas diferentes de o que tudo está acontecendo, né? E por que isso é tão relevante? Porque esses dois desenhos animados, eles estão pensando. E essa é uma das atividades que nós temos que fazer. Quando nós falamos lá do tempo, há 6 lâminas atrás, nós começamos a pensar, o tempo passa rápido e a gente não tem tempo para pensar. Legal. Mas nós precisamos pensar no nosso dia a dia. Nós precisamos pensar em como melhorar a nossa organização, como melhorar nosso setor, né, seja ele qual for, em determinado segmento que for. Então, pensando nisso, só depois, professor Mauro, só me avisa se vocês estão ouvindo, tá? Por mais que esse aqui tenha legenda. Então, eu vou mostrar um case que foi feito mais ou menos há 6 anos atrás, que a Google fez, já com um protótipo bem estruturado, usando inteligência artificial, relacionando uma máquina conversando com um ser humano para fazer um corte de cabelo. Deveria ter som, Pedro, ou não? Pessoal, isso é um robô com inteligência artificial falando com um humano. E isso é realmente disruptivo, porque nós temos voz humanizada, e vocês devem ter notado isso. Hoje nós temos ainda alguns passos a caminhar, e aqui falando de um mapa de calor, né? Mas nós temos ainda alguns passos para caminhar para humanizar realmente as vozes, para parecer que é uma pessoa. Mas naquele caso é um robô
que ligou para uma pessoa humana e negociou, no bom sentido, um horário para cortar o cabelo, sem ação humana de parte de um local. Para vocês terem ideia, a gente brinca, né? Nós construímos robôs também, tá? Robôs que conversam com pessoas. Só que nós não conversamos via telefone, conversa via chat. Eu tive uma visita que eu tinha feito a uma empresa e falei do exemplo, e uma das pessoas tinha utilizado o robô. Ela não tinha identificado que era um robô que tinha falado com ela, para cobrança. Bom, isso mostra que a solução funciona, né? A inteligência artificial, depois de um tempo de aprendizado, ela vai conseguindo representar como se fosse um humano. Mas o mais engraçado, a cada 6 meses, nós recalibramos o robô, né? Fizemos um processo novo de recalibragem de aprendizado de máquina, e nós começamos a avaliar as respostas que eles não conseguem responder, né? Até para fazer ele ficar um pouco mais inteligente. Que, no sentido, é uma curadoria. E nós temos robôs de cobrança, tá? O que aconteceu? Até foi um caso que nós tivemos aí, foi cômico, né? Porque o robô cobrava e as pessoas respondiam. Só que um dos telefones de uma pessoa, aquela pessoa não usava mais o telefone e passou por uma empresa, que uma empresa criou um robô no telefone. E nós descobrimos, né, dentro da curadoria, 2 robôs conversando. Um robô nosso cobrando e o outro robô vendendo. E eles não conseguiram eles não conseguiram chegar a nenhum denominador comum, né? Mas foi legal porque nós criamos, então o robô nosso estava cobrando e ele não conseguia identificar que, no caso lá, né, o robô estava respondendo, tentando vender uma coisa e um cobrando, mas... Então, isso é o que é a evolução tecnológica. Essa evolução tecnológica vai ser muito rapidamente ser implementada no dia a dia. E quando nós falamos disso, eu trouxe aqui um mapa de calor. O que significa um mapa de calor? Entender por onde as pessoas passam. O que faz sentido para uma oferta de produto, para uma identificação logística de cobrança, no sentido de criar uma forma que as pessoas possam, onde vai ter locais que depois que eles compraram, onde eles poderiam pagar, que rota eles fazem dentro de um local. Então, falar de mapa de calor, de reconhecimento, de visão computacional, reconhecimento de objetos, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de animais, tudo isso hoje é aplicável dentro, inclusive na área de segurança. Então, eu posso colocar lá uma área onde qualquer pessoa que passou por lá, um sistema reconhece e já avisa, gera um tom sonoro e etc., dizendo que não poderia estar lá. Para a questão de dupla certificação, eu boto biometria facial, a minha biometria do dedo e eu tenho uma câmera vendo se não tem mais alguém comigo para permitir abrir ou não. Então, tem diversas alternativas quando nós falamos de tecnologia. E aqui eu trago algumas, né? Então, nós podemos estar falando do uso de inteligência artificial para predição e análise de imagem, posso estar falando para visão computacional, para reconhecimento de objetos, podemos estar falando sobre hiperautomação, que é automação de processos mais inteligência artificial, podemos estar falando de realidade virtual para treinamentos, realidade aumentada para dicas e produtos, integração de colaboradores através de um tour virtual com robôs narrando, falar sobre BI, sobre analytics, sobre um conceito chamado data-driven, né? Uma empresa orientada a dados, biometria facial para ponto, para indicação de produtos, aqui um exemplo, metaverso, plataformas omnichannel, né, integrado com WhatsApp, redes sociais, meta-commerce, quando nós falamos dessas estruturas de comércio, que antes a gente falava muito sobre, vamos pensar na questão específica de comércio eletrônico, criar uma plataforma, um site. Não, agora nós já estamos falando de meta-commerce. Nós podemos estar falando de bots de recuperação de ativos, de cobrança, robôs que cobram, nós falamos de NFTs, de blockchain. Então, isso são assuntos interessantes, conceitos que vão fazer, né, que vocês visualizem, né, possibilidades. E volto a frisar, quando eu tento destacar, pensar fora da caixa, significa que nós temos que identificar como cada tecnologia funciona e como nós podemos aplicar.
Porque se nós ficarmos pensando em pegar algo pronto para implementar, algumas vezes dá certo, mas daí vai virar um commodity. E outras vezes nós precisamos realmente ir além, pensar em coisas que as pessoas nem imaginam que precisam. É uma dor. Ou eu preciso criar uma estratégia. Como eu faço isso? Isso é muito legal. E a partir daí nós estamos falando, sim, de inovar, que a inovação é um estágio da mente, né? E por que eu trago essa imagem aí da chuva? Porque eu não estou trazendo tecnologia aqui. Eu estou falando de pessoas. As pessoas pensando, refletindo e trabalhando diferente, pensando diferente. Então, não significa que a palavra inovação está ligada à tecnologia. Eu posso ter uma inovação incremental, uma inovação radical, né? Mas eu preciso entender de processos, de pessoas e utilizar-se de tecnologia para auxiliar nesta inovação, sim, hoje é muito relevante. E claro, né, sempre gosto de deixar aqui alguns filmes que eu acho que valem a pena e que fazem parte de toda essa concepção da área de tecnologia. Trago aqui o filme dos Piratas do Vale do Silício, onde tem Steve Jobs e o próprio Bill Gates, dois perfis totalmente diferentes, um perfil visionário, onde ele sempre dizia, eu tenho que entregar um produto ou fazer um produto que nem sempre as pessoas sabem que querem. E uma outra pessoa que ele tem, que é o Bill Gates, que sim, tem um pensamento muito mais voltado a monetizar ou conseguir criar soluções de escala. Então, um estava muito vinculado à inovação, utilizando tecnologia, e um outro como escalar, como pensar de forma escalável para capitalizar. Esse filme também é muito legal, né? O Steve Jobs mostra muito a visão dele, de um dono de uma organização que foi demitido da própria organização, foi para outra organização e depois voltou. Acho que isso são aprendizados e caminhadas. Eu falo sempre, né, que existe, e eu acho que nesse filme aí denotou muito, existe um provérbio chinês que ele destaca a seguinte citação. Tinha um imperador que foi buscar um mestre para aconselhamento. E ele chegou lá no mestre e o mestre disse o seguinte, eu vou te entregar um livro com 2 páginas. No momento mais triste da tua vida, que tudo dê errado, tu abre a primeira página e lê. E no dia mais feliz que tu entenderes que tu tem, abra a segunda página e leia. Bom, o imperador saiu muito sem entender o que estava acontecendo, mas levou para casa o livro. E num dia teve uma guerra, onde teve muito sofrimento, várias pessoas morrendo de fome, e uma situação crítica da sociedade, onde ele se lembrou do livro que o mestre tinha dado para ele, e ele foi lá e abriu a primeira página. E nela estava escrito, isto vai passar. Bom, realmente passou. Os ventos mudam e o império dele começou a voltar, resolveu, fez todas as ações importantes para se reinventar. E num dia que teve um encontro entre 2 impérios, né, a filha dele casou com o filho de um outro imperador e fizeram uma grande festa, onde com certeza tinham mais força e etc. E ele se lembrou de pegar o livro novamente. E ele pegou o livro e abriu na segunda página. E na segunda página estava escrito, isto também vai passar. Trago essa reflexão porque eu tenho certeza que, não sei se o Steve Jobs pensou nisso, mas no momento em que ele foi demitido da Apple,
ele provavelmente deve ter dito, em algum momento isso vai passar. E depois, né, realmente veio o ponto positivo lá, o auge dele, etc., mas também passou. Então, acho que são aprendizados de vida. Trago aqui um outro filme, né, muito legal, que eu adoro de ver também. Eu sou aquele cara que vê 10 vezes o mesmo filme, fico vendo, que é A Rede Social. Você não pode obter 500 milhões de amigos sem fazer alguns inimigos. Acho que o Zuckerberg realmente teve muitas decisões corretas, né, pensando, trabalhando essa questão de dados, filtro invisível, personalização, WhatsApp, né, a própria questão de realidade virtual, o próprio metaverso que ele trouxe muito mais, aflorou isso. Claro que eu volto a frisar, com o DNA de professor, né, e de estudante de pesquisa, a única coisa que eu acho que ele falhou foi dar os verdadeiros louros e a notoriedade ao Jaron por, em 1992, cunhar o termo metaverso, né? Ele se apropriou do termo, mas seria interessante ele ter dado, pelo menos identificado o autor que foi, que cunhou o termo metaverso. O filme dos estagiários, né? Eu também tive a oportunidade, e tudo que vocês veem nesse filme realmente é o que acontece lá na Google, né? Na empresa Google. Eu tive a oportunidade de ficar lá, uma vivência, né? Passei um mês lá dentro. Então, esse filme aí me alude muito a tudo isso que eu passei lá. Então, na verdade, não é a vida. Lá todo mundo é um número, todo mundo tem que dar resultado, até porque é uma empresa de dados, né? De certa forma, ela busca dominar o mundo, né? Ela foi a única empresa que conseguiu imaginar que o Windows, que é o sistema operacional que nós usamos nos nossos computadores, em princípio, ninguém ia imaginar que ia ter um outro sistema operacional que pudesse ter um número maior que o Windows, e a Google fez o Android, que é um sistema operacional para celular, e ganhou e ultrapassou em números de dispositivos. Então, acho muito interessante. O filme O Círculo, né, que é um filme de 2017, mais ou menos, fala muito sobre privacidade, é um filme belíssimo, né, acho que fala sobre biometria facial, fala sobre reconhecimento de pessoas, acho que vale a pena o que nós estamos falando agora. Falamos sobre a série Black Mirror, né, são capítulos muito rápidos, mas é muito legal nós enxergar a tecnologia embarcada. Só que sempre nós temos que fazer a reflexão de dizer, legal, entendi a tecnologia, como eu aplico hoje nas nossas organizações? Os Jetsons, né, se nós pensarmos nesse desenho, tem o filme, inclusive, né, de ir para um outro planeta, essas integrações, esses carros autônomos, a Rose como robô em casa, isso tudo nós vamos passar, pessoal. A série Upload, não sei se quem de vocês já viu, é uma série belíssima, saiu dia 11, o Cavião aí já está dando ok, dia 11 desse mês saiu a segunda temporada, e aqui é aquela loucura assim, ó, pessoal, as pessoas vão morrer, então eles fazem um upload para um mundo paralelo, e na segunda temporada, não querendo fazer muito spoiler, eles querem pegar as pessoas mortas e trazer para a vida real de novo. Tá? E a partir daí tem inteligência artificial, tem realidade virtual, né? Tem várias características muito legal. O dilema das redes, né? Muito legal também, fala, eu acho que um dos depoimentos do presidente do Pinterest lá, que é daquela rede social, ele fala que fez proposital um aplicativo, uma rede social que faz com que as pessoas fiquem dentro dela, e ele, sabendo de tudo isso, acaba ficando e não conseguindo sair, né? Então, olha o quão tenebroso, vamos chamar assim, né? Porque a própria pessoa que projetou tudo isso não consegue mais sair do que ele projetou. O jogador número 1, né? Claro, pegou uma onda, eu trago esse filme muito porque pegou a onda do metaverso, né? Então, são estruturas, né, focadas nisso. Para vocês terem ideia, né, a questão de falar sobre, e eu volto a frisar,
tudo que acontece hoje de pesquisa, muitas vezes, ela não precisa ser oriunda da área de tecnologia. Esse rapaz aqui, esse Eli Parcier, ele é um cara de marketing. E ele que fez uma pesquisa identificando o que a internet estava escondendo de nós, esse processo de personalização. Então, é um livro belíssimo, é um livro muito legal que eu deixo como sugestão. Parecido e na mesma linha lá, do dilema das redes, da rede social, muito nessa linha. E aí nós falamos sobre robôs, sobre RPA, né? E quando nós falamos de RPA, nós começamos a falar de robôs fazendo as nossas atividades. E o que eu quero dizer com isso? Eu não sei se alguém já usa robô para fazer, mas, na verdade, um robô é um robô de computador que ele executa atividades que um humano faria. Então, ele pode ler e-mail, lançar uma nota fiscal, fazer qualquer atividade que o humano faça. Isso nós falamos de RPA. Mas quando nós falamos de hiperautomação, nós estamos colocando inteligência artificial e fazendo com que os robôs criem-se novos robôs sozinhos. Significa o quê? Que conforme nós vamos trabalhando no dia a dia, ficam robôs pensando em achar padrões. E quando ele acha um padrão, ele já cria um robô para si só. Para dizer, a partir de agora tu não precisa mais fazer isso que eu já sei fazer. De forma automática. A primeira parte, que é o RPA, ele advém da pessoa enxergar um processo, identificar algo bem repetitivo, que tem que ter, que possa ser substituído por um robô, e aí tu tem um robô de computador. Depois, claro, posso falar bem mais sobre esses assuntos. Falar sobre data-driven, né, direção por dados, orientação por dados, empresas orientadas a dados, processos orientados a dados, né, e aqui muito se alude, no bom sentido, a gráficos, a Power BI, a Tableau, a ClickView, a Pentaho, são soluções onde as pessoas começam a construir as suas análises. E volto a frisar, as empresas hoje precisam de pessoas que estejam pensando nisso, pensando em como olhar números, gerar indicadores, criar visões, modelar dashboards e etc. Então, isso que vai fomentar, porque a partir daí nós começamos a analisar com base em números. E quando nós temos uma estabilidade nisso, nós começamos a predizer o que pode acontecer utilizando inteligência artificial, machine learning, deep learning, aprendizado de máquina e etc. Mas, contudo, todavia, entretanto, né, vamos brincar, nós temos que pensar sempre que a vida tem que ter um pouco de diversão. E nós precisamos sorrir de vez em quando e dar boas risadas. Né? E até o momento eu não vi ninguém rindo assim da felicidade, né, de nós estarmos falando de tudo isso. Imaginando isso e predizendo que tudo isso ia acontecer, né, que vocês talvez agora estão num processo bem reflexivo de tudo que está acontecendo nesse mundo, e levando em consideração que o Larry Page, nas suas declarações como CEO da Google, diz que quer dominar o mundo e comprar todas as empresas, eu fiz aqui uma piadinha, né? Então, o que aconteceu? Alô, de onde falam? Do Google's Pizza. Mas este telefone não era da pizzaria do Gordo? Sim, senhor, mas a Google comprou. Ah, ok. Anote meu pedido. O senhor vai querer a de sempre? A de sempre? Você me conhece? Sim, segundo nossa fonte de dados do identificador de chamada, nas últimas 12 vezes o senhor pediu meia 4 queijos, meia calabresa com massa grossa. Ah, tá, pode ser essa mesma. Bom, posso sugerir dessa vez meia ricota, meia rúcula com tomate seco? O quê? Eu odeio verduras. É que o seu colesterol não anda muito bem, senhor. Como você sabe? Cruzamos alguns dos seus dados cadastrais e obtivemos o resultado dos exames de sangue dos últimos 7 anos. Além disso, segundo dados da nossa seguradora, o senhor tem consultado regularmente um cardiologista. Claro, tudo isso seguindo a lei das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. E uma coisa que a gente sempre fala da LGPD. Putz, mas eu não quero essa pizza. Eu já tomo remédio. Desculpe, meu senhor, mas o senhor não tem tomado remédio regularmente.
pelo nosso banco de dados comercial, fazem 4 meses que o senhor adquiriu uma caixa com 30 comprimidos para colesterol, com desconto na rede Drogacil, onde é cadastrado. Parcelou em 3 vezes, sem acréscimo, conforme informações da administradora do seu cartão de crédito. Posso ter pago com dinheiro. Bom, só se for dólares não declarados. O senhor emitiu apenas 2 transferências e realizou 23 PIX nos últimos 3 meses. E segundo seus dados bancários, suas retiradas em dinheiro costumam ser de R$ 750 e ocorrem pouco antes do dia 10, possivelmente para pagar a sua empregada que recebe esse salário desde maio. Até o salário da empregada, como você sabe? Bom, pelo valor do INSS que o senhor recolhe mensalmente através do banco online. Vá se danar. Me desculpe, senhor, mas utilizamos tais informações apenas com a intenção de ajudá-lo. Bom, chega. Estou de saco cheio de Google, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, Instagram, falta de privacidade. Vou para as Ilhas Fuji, ou sei lá, para algum lugar, sem internet, TV a cabo, celular não pegue, tudo que eu possa, que ninguém para me vigiar. Entendo, meu senhor. Só uma última coisinha. O que foi agora? Seu passaporte está vencido. Bom, realmente é triste, né? Coitado desse rapaz, que eu tentei criar aí uma historinha para esse rapaz, né? Levando em consideração toda essa tecnologia que nós temos aberta, mas é o que acontece hoje, pessoal. Esses caras sabem de tudo e mais um pouco. Mas faz parte, né? Vamos em frente, né? Só um momento de descontrair um pouco. Aqui, né, eu falo um pouquinho, já entrando um pouco mais na área de metaverso, essa mudança de nome do Facebook para Meta, realidade virtual. Eu sempre gosto de trazer que tudo isso advém de conceitos que professores, pesquisadores, e muitas vezes advém de Harvard, de Boeing, as pessoas, esses pesquisadores cunham esses conceitos, e eu sempre gosto de trazer, né? Então, por exemplo, quando nós falamos de realidade virtual, nós estamos falando de mais ou menos em 68, né, os primeiros experimentos em realidade virtual. Pois nós podemos falar que, sim, foi cunhado em 80, né, pelo Jaron, o conceito de realidade virtual. A partir daí, a NASA começou a testar simuladores para treinar pilotos. Quando nós trazemos o metaverso, né, nós estamos falando de 92, significa 30 anos atrás, né, pelo Stephenson, que ele cunhou isso. E é interessante, né, pessoal? Existe um livro que é do próprio autor, né, do Neil Stephenson, que é a cascata, não é a cascata de neve, é uma tempestade de neve, né, que é o nome do livro. E ele começa a trazer, nesse livro, dizendo que a sociedade está perdida, que poucas empresas detêm toda a estrutura de poder, né? As pessoas não conseguem mais viver o mundo, existe um desemprego muito forte, né? Tudo está ruim na sociedade, e aí as pessoas começam a ir para um outro mundo, para um mundo paralelo. E começam a viver um segundo mundo dentro desse cyberespaço. Pessoal, em 92. E aí nós começamos a ver tudo isso acontecendo e muitas vezes denota, né? E nós fizemos esse processo de talvez trazer para esses dados mais próximos a nós. Rapidamente aqui, né? Eu quero trazer aqui, depois desse fomento de falar um pouco sobre realidade virtual, realidade aumentada, nós vimos durante mais ou menos da década de 90 até meados de 2010, um movimento muito forte da área de games, mas poucos aplicados às organizações. A partir de 2012, mais ou menos, começou as empresas a enxergar essas tecnologias aplicáveis às empresas. E aí nós temos lá Rift, nós temos Samsung, nós temos a Oculus, nós temos o instituto que fazem avaliação. Né? Para vocês terem ideia, eu mais ou menos em 2016 comecei a acelerar e levar projetos utilizando realidade virtual para treinamentos de segurança do trabalho, né? Para as organizações. E vou trazer alguns exemplos para vocês aqui também. Tudo bem? Boa noite.
Aqui eu só vou fazer um paralelo muito rápido de conceito, tá? Então, o que que acontece? Realidade aumentada. Pensem que é o real aumentado pelo digital. Significa que eu tenho um óculos de realidade aumentada, ou um celular, ou um tablet, eu aponto para... abro a câmera, ele aponta para algo real, né? Ou seja, está fazendo, apresentando o que a câmera está vendo, e objetos, né, digitais vêm para dentro do ambiente, né? Então, é o real aumentado pelo digital. Nós vimos muito isso no Pokémon Go, né? Tenho certeza que, seja nossos sobrinhos, filhos, primos, alguém usou o Pokémon Go. É a mesma coisa, todo mundo saindo com o celular aberto e vindo Pokémons para a gente interagir. Só que isso pode ser aplicado para várias coisas, né? Rótulos de empresas, dicas, apresentação de produtos, né? Isso está sendo muito fomentado. O virtual, ele se dá totalmente no ambiente virtual. Então, a realidade virtual se dá nesse ambiente virtual. Então, eu preciso de um óculos, de uma roupa, de um óculos de realidade virtual, de uma roupa, e eu entro dentro desse ambiente e aí começo a interagir. Posso interagir com avatares, posso interagir com outras pessoas, né? Dentro desse mundo. Quando falamos de realidade mista, é uma tecnologia que une essas estruturas, tanto virtual quanto realidade aumentada. E experiência imersiva é algo que abarca tudo isso, né? Então, abarca a realidade virtual, é como se fosse um guarda-chuva que abarca a realidade virtual, aumentada, mista, conteúdos 360 graus, como imagens e vídeos para plataformas multissensoriais. Trago 2 exemplos aqui, né? Então, do lado esquerdo, uso de realidade virtual. Então, é um projeto que eu estou aqui com óculos, estou entrando dentro de uma casa e estou manipulando tudo isso. Posso alterar piso, posso pegar objetos, trocar, fazer qualquer coisa, né? Posso trocar textura, cores, posso modificar layout, né? Tudo usando um óculos de realidade virtual, mas vocês notem que eu estou andando. Ou seja, quando eu estou caminhando, o ambiente também está referenciando tudo isso. E do lado direito, né, nós estamos falando sobre o processo de realidade aumentada. Então, eu estou abrindo uma câmera, vendo uma sala, ou um local, um ambiente de lazer, e estou projetando, no bom sentido, objetos, nesse caso aqui, uma cadeira. Dentro das estruturas de turismo, está sendo muito forte, né? Provavelmente, no bom sentido, a Europa e a Inglaterra está disparando muito, acelerando muito isso. A gente, a partir do celular, da nossa localização e da câmera que está abrindo, ele está identificando, então, docerias, hotel, metrôs, restaurantes e etc. Esse é um projeto que nós fizemos usando realidade virtual para treinamentos. Então, a pessoa coloca o óculos, coloca o número de matrícula, cai numa mesa de EPIs, tem que selecionar os EPIs para trabalhar. Então, ele seleciona, isso tudo é monitorado, tá? Então, vê quanto tempo ele demorou para selecionar, quais EPIs ele selecionou, e a partir daí ele vai para uma área de produção. Tá? Ele interage com avatares para treinamento de análise de risco, percepção de risco. Isso tudo em óculos, tá? Então, a pessoa está com óculos, eu gravei essas cenas a partir dos óculos. Então, eu posso entrar aqui, interagir com um avatar, que aí está coçando o olho, e aí eu começo a ter perguntas e respostas, fazer um quiz, né? Posso interagir por voz, ou interagir por texto. Além disso, né, aqui tentando trazer um exemplo de realidade mista, mas sugiro que vocês vejam a série Upload, vocês vão entender muito essa relação do real com o digital e com a parte de realidade aumentada, né? Então, uma pessoa conseguindo trazer tudo isso para dentro do mesmo momento. Óculos, real e objetos. Acho que isso é uma representação bem interessante. O próprio metaverso, né? Por mais que o Zuckerberg trouxe de volta esse termo, é um termo mais antigo, mas é uma replicação, né? Buscar replicar o mundo dentro de estruturas. Aqui nós criamos um metaverso próprio também, um desenvolvimento, onde neste caso aqui existe uma interação com avatares. Nós pegamos os executivos, né, da Google,
da Tesla, da Amazon. Inclusive, trouxemos de volta aqui para conversar com nós o Steve, né? O Steve já estava já recriamos ele e usamos a mesma voz dele para conversar com nós. Isso é muito legal. E isso é um problema sério, tá, pessoal? Porque nós falamos hoje de deepfake voice. Nós conseguimos pegar a voz de pessoas, colocar em avatares reais, quase, e essas pessoas vão falar com a sua própria voz. Nós fizemos uma reunião no nosso metaverso, então esse rapaz aí do palco sou eu, né? Estamos todos os colaboradores da empresa e eu estou fazendo uma apresentação aí de fechamento de bimestre, né? E as ações do semestre. Então eu falei ali, apresentei tudo isso de forma utilizando o metaverso. Para feiras também, então já também é uma realidade, né? Nós vamos vivenciar isso tudo. Então, final desse mês, do mês que vem, então já vai ter a primeira feira no metaverso, onde cada empresa pode ter seu stand, seus avatares e conversando com as pessoas e atendendo. Tudo isso, né, muito relativo, volto a frisar, às pessoas, né, a captura disso, né, a identificação de comportamentos, de sentimentos, de fisionomia. O Walmart, né, final de 2019, lançou o projeto de compra, né, usando realidade virtual, onde a pessoa coloca um óculos, entra num supermercado e tem uma assistente onde ela acompanha todo o processo de compra e cada produto nós conseguimos ver as características, receitas, preços e nós vamos colocando ali dentro do nosso carrinho e no final a gente faz a compra tudo de forma automatizada. A TIM, né, liberou no final de fevereiro, né, o MetaCommerce que eles trouxeram como parâmetro, né, então a pessoa pode entrar, que é um metaverso da TIM, pode interagir com os produtos, né, conhecer características. A Nikeland fez também o seu próprio metaverso, onde nós podemos criar os nossos avatares, usar roupas da Nike, e inclusive uma das técnicas que eles fizeram que eu achei sensacional é que nós podemos comprar a roupa física também, e não somente a digital. Isso é muito legal. Então, tu pode usar os tênis e depois, se tu quiser o físico, eles te mandam também. A Ralph Lauren, né, fazendo desfiles, né, de avatares com roupas, né, os avatares, então, já desfilando e apresentando novas modas. O Itaú fazendo uma aproximação com os seus clientes. Então, hoje o gerente e o cliente podem conversar de forma totalmente virtual, interagir. É um banco que está buscando aí sempre uma aceleração nesses novos momentos, né, com os avatares um pouco mais reais. A Vans também, né, fazendo essa questão mais lúdica pelo público também, eles têm um público um pouco mais jovem. A Renner, né, criou, então, para a possibilidade de fazer compras também, já sem precisar sair de casa. A Microsoft, hoje nós estamos falando de Zoom, mas poderíamos estar falando de Teams, mas tudo dentro de avatares, começando a conversar, interagir e etc. A Disney está num reposicionamento muito grande, trocou o vice-presidente de inovação, na verdade foi contratado, para trabalhar essas novas formas de entretenimento, de levar o que existe hoje no físico, né, para o digital. Então, todos vão poder ter a possibilidade de estar na Disney. A Gucci, com venda de produtos, né, com marcas, né, de produtos, esses caras aqui realmente são pessoas que nós temos que seguir, que é o Fortnite. Eles já estão fazendo shows dentro do Fortnite, e shows belíssimos, de alta performance, né, com avatares. A Stella Artois, que teve que se reinventar, tinha corridas de cavalo, quando veio a pandemia, eles criaram corridas de cavalos digitais. Né, as pessoas podiam comprar e jogar. Existe o Decentraland também, que é um metaverso, onde vocês devem ter ouvido muito falar sobre venda de terrenos, e aí nós brincamos, né, tem terrenos lá que é 3 milhões, 60 milhões dentro dessas estruturas, né, e os terrenos não são reais. E, claro, né, o grande desafio hoje é
essas integrações, esses cenários, esses ambientes digitais, muitas vezes desdobrado para o virtual, onde tudo vai estar integrado. E aí nós vamos estar falando com óculos, não vamos ter óculos mais confortáveis, né? Não mais aqueles óculos pesados, e nós vamos estar sempre no mesmo ambiente, andando no mundo, falando com pessoas, interagindo em tudo isso. No entanto, nós temos que estar voltando às nossas reflexões, né? E aí eu volto a frisar, né? E aí o professor Mauro também sempre pontuando no quesito espiritualidade. Nós necessitamos ter uma inteligência emocional, trabalhar com emoções, um equilíbrio, entender o que são processos repetitivos, o que a tecnologia pode auxiliar, novas profissões sendo geradas, o apelo sobre análise de dados, tecnologia como meio e não como fim. Sim, nós necessitamos entender e compreender visões sistêmicas, lógica de programação, temos que saber que nós temos um aprendizado contínuo, não podemos parar de estudar, né? Nós temos diversos exemplos aqui, né? O professor Cavion, que eu tive a oportunidade de conhecer e admiro cada dia mais ele, onde ele é uma pessoa que sempre diz: eu preciso estar sempre atualizado, e isso é um processo contínuo, eu sempre tem que estar buscando aperfeiçoamento, buscando leituras, buscando estar próximo de pessoas que podem realmente contribuir, e contribuir é sempre esse processo de se doar, né, de fazer o bem, de dar, porque isso é um processo evolutivo do ser humano, né? Os efeitos do passado afetando o futuro, adaptabilidade, resiliência, novos desafios que vamos estar muito rapidamente, né, nos próximos meses, anos e décadas. Vai ser um processo incrível. E, por fim, finalizo aqui, né, deixando, devo ter passado um pouquinho, né, deixando aqui meu telefone, meu e-mail, meu LinkedIn, e a partir de agora, né, espero ter contribuído com algumas coisas, né, alguns aspectos de tecnologia para todos vocês. Estou à disposição para perguntas, né, e espero ter conseguido atingir a expectativa de todos vocês, né, sabendo da importância que vocês disponibilizaram esse tempo precioso para estar aqui me ouvindo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez esse tempo que vocês estão aqui comigo. Então, espero ter contribuído muito para vocês também. Nossa, Pedro, excelente, excelente, excelente. Eu acho que nós é que temos que te agradecer aí por tu nos brindares com essa palestra, nos levares por esses caminhos que a gente ouve falar aqui e ali, mas assim tão objetivamente. Meu Deus do céu, muito legal, muito bom mesmo, Pedro. Muito obrigado. E agora nós, na verdade, vamos apresentar aí a surpresa. A surpresa que a gente está levando. Depois desse ciclo de palestras, estão enxergando o compartilhamento aí? Tranquilo, boa. Os cursos programados. Professor Renato, experiência do cliente, foi a palestra dele. E o objetivo do curso que ele vai desenvolver é apresentar e demonstrar as oportunidades que as novas ferramentas digitais, olha aí, Pedro, muito a ver com o que falasse aí, poderão contribuir para que a empresa possa captar as emoções, necessidades e dores dos clientes, para reconfigurar a empresa, visando um melhor relacionamento, maior fidelização, maior lucratividade e redução do custo de vendas, aumentar a força de vendas e maior longevidade para a empresa. Esse vai ser o curso do professor Cavion, imperdível. Depois, na terça-feira, inclusive, nós tivemos a gestão estratégica de TI com a Luciana e com o Myron, que vira curso. O objetivo deles é desenvolver a compreensão sobre como as ferramentas e conceitos de tecnologia da informação e comunicação, os famosos TICs, podem suportar a execução dos objetivos estratégicos da empresa,
aumentar a produtividade e potencializar resultados e impulsionar a carreira em organizações de porte. Não se preocupe que tudo isso nós vamos depois postar também para todos vocês. Aí ontem nós tivemos métodos ágeis com a Lourdes e vira curso. O objetivo do curso, conhecer e aplicar ferramentas adaptadas à complexidade e agilidade do mundo atual. Elas podem ser utilizadas desde o início do projeto, durante a execução das várias etapas até a conclusão do processo e proporcionam engajamento em todos os stakeholders e com resultados positivos. E hoje nós tivemos aí as tecnologias inovadoras aplicadas às organizações com o Pedro Bocchese, e o objetivo do curso do Pedro é explorar os conceitos tecnológicos atuais e disseminar a aplicabilidade deles, utilizando cases de sucesso e insucesso. Muito bom, Pedro. Bacana também, porque a gente tem que aproveitar também o insucesso. Eu até falei que numa palestra do Jeff Bezos, da Amazon, e mesmo outros que a gente ouve, eles, dos 100% de inovação, normalmente 10% é o que dá certo. Só que eles pegam os 90% que deu errado e jogam para potencializar o que deu certo. Então, realmente, tem que seguir essas figuras, porque realmente são figuras de sucesso. Todos os cursos terão uma carga horária de 10 horas aula. Nos mesmos dias que aconteceram as palestras, com no mínimo 2 horas aula por dia, sempre iniciando às 19 horas. Então, o curso do Cavião vai ser na segunda-feira, não começa na semana que vem, nós vamos anunciar direitinho, vai começar possivelmente daqui 2 semanas, com 2 horas todas as segundas-feiras. Da Luciana e do Myron na terça-feira, mesma coisa, o curso da Lourdes na quarta-feira e o do Pedro na quinta-feira. Pedro, inclusive, nós sabemos que está saindo, o Pedro está indo para São Paulo, para o Rio, para Fortaleza, está indo para tudo que é lugar, né, Pedro? E eu sei que vamos ter que nos adequar a isso também. Agora, tem um detalhe importante, porque quando a gente fala 19 horas, os caras, mas 19 horas é a hora que eu não posso. Olha aqui, ó, os cursos serão gravados. Então, o aluno que não puder assistir, comprou o curso, não pôde assistir a aula no horário, terá a opção de vê-la posteriormente. Claro que perde a interação com o professor, mas poderá... cheguei atrasado, o curso é de 2 horas, eu cheguei às 7h30. Vais entrar às 7h30 e depois tu poderás ver todo o curso novamente. Isso aí é uma coisa interessante. Agora é que veio bem bom, né? Agora, olha só, pessoal, o que a gente preparou? Vocês têm aqui, na verdade, 4 opções. Eu quero comprar só um curso, eu quero comprar 2, eu quero comprar 3, eu quero comprar 4, eu quero comprar só o do Pedro. Eu quero comprar o do Pedro e do Cavião. Eu quero comprar do Pedro, do Cavião e da Lourdes. Eu vou comprar os 4. Olha só, olha os valores que a gente dimensionou para os cursos. Esse aqui é o valor normal. Se tu quiser comprar um curso, 2 cursos, 3 cursos, 4, tu fazer 4 cursos a R$ 167,00, 5 parcelas, procura ver na SIC, procura ver em vários lugares, aí em outras cidades, quanto é que estão valendo os cursos. Para os nossos apoiadores, nós montamos esse desconto aqui, ó. E para os estudantes, vão pagar metade do valor. Imagina tu fazer o curso do Pedro por 3 parcelas de R$ 49,90. Por favor. Só que tem um detalhe. Olha que interessante. Até às 10 horas de amanhã do dia 1º de abril, e não é mentira, hein? E não é mentira, dia 1º de abril, mas não é mentira. Nós demos mais um desconto ainda. Nós vamos postar nos grupos, no e-mail, nós vamos postar agora também aqui no chat uma lista de inscrição. Quem se inscrever para 1, para 2, para 3 ou para 4 cursos até amanhã às 10 horas, vai poder aproveitar esses valores que vocês estão vendo agora aí na tela. Correto? Isso aí realmente a gente preparou, porque essa semana Procorp ela tinha que ter um resultado bacana. Eu já fiquei muito empolgado ontem,
porque nós passamos uma lista de interesse, nós tivemos mais de 50 alunos, mais de 50 pessoas interessadas em a gente, na verdade, em fazer cursos. Não pedimos quais cursos nem nada. Agora, esse material nós vamos postar para vocês e já vamos colocar aqui, estamos ainda com um número bem significativo de pessoas aí, por isso que nós já vamos postar um link que vai abrir uma lista de inscrição. Se não quer ver agora, não se preocupe, porque isso aí, hoje e ao longo de amanhã, nós vamos estar postando também, obviamente, nos grupos e naqueles que entraram só via e-mail. Mas, de qualquer maneira, aqui no chatzinho, vocês ali, ó, já tem agora para abrir e se decidir. E veja bem, se inscrever não é se matricular. Se inscrever é uma forma um pouco mais forte de demonstrar interesse. Estou interessado, sim. Quero fazer, sim. Depois me arrependi. Tudo bem. Não tem problema, porque pela lista de interesse nós vamos mandar individualmente como que poderá pagar, vai ser via Simpla, tá? Como que poderá pagar, de que maneira vai pagar, e especificamente, exatamente todas as condições do curso. Aí, inclusive, nós vamos mandar o curso para quem se destina, quais são os conteúdos que vão ser desenvolvidos para cada um. Só que, para isso, a gente precisa ver quais são as inscrições. Certo, pessoal? Olha, no mais, gratidão imensa a esse mar de pessoas aí que nos acompanhou, só dizendo assim. Veja que nós estamos agora a quase 20 para as 9 da quinta-feira e temos ainda 130 pessoas conosco. Nossa, isso é fabuloso, é realmente nos oferecer um fechamento de ouro para essa semana, que tenha certeza, vai ser a primeira. Logo vai vir coisa com outros profissionais ali e nós vamos continuar. E aqueles que vocês pedirem, de repente, vão repetir palestras. A nossa ideia é, de repente, de 2 em 2 meses, nós fazermos uma semana Procorp, um ciclo de palestras que nem esse. Por quê? Porque tem muito profissional para levar muito conhecimento para vocês. E a gente tem que compartilhar esse conhecimento. Olha só, o Pedro é um cara hoje... O Cavion é um cara hoje, a Lourdes, são pessoas de renome nacional e estão compartilhando conhecimento gratuitamente através dessas palestras. Por quê? O Pedro começou a palestra dele hoje dizendo que nós estamos aqui justamente para, através de palestras, de cursos, levar o conhecimento para vocês. E é isso que a gente quer fazer. Não sei se o Cavion quer falar alguma coisa, se o Pedro quiser falar alguma coisa, estejam bem à vontade aí. E nos grupos de WhatsApp, em seguida, nós vamos estar postando isso aí. E logo depois nos e-mails também. Cavion, tudo certo? Tudo beleza? Eu queria aproveitar e agradecer também. Participei também, como os demais colegas aqui, a todas as palestras, foi ótimo. Até para ver o link uma com a outra, vocês estão vendo que, de fato, tudo tem interação entre uma e outra. Estamos vivendo o mundo digital. E eu gostei demais da palestra do Pedro hoje. Eu tinha essa expectativa, aliás, superou a expectativa até, porque ele está atualizado internacionalmente, o que ele tem falado aqui é algo internacional, não é só nacional mesmo. Então, eu gostei demais da palestra, parabéns, Pedro, e obrigado, Mauro, por nos convidar, ou me convidar a participar desse processo, desse projeto aqui. Muito legal. Pedro, alguma coisa ainda? Eu também gostaria de agradecer, né, professor Mauro, pela oportunidade, né, de estarmos aqui juntos. Quando eu tive aula contigo, né, professor, eu não imaginava que em algum momento da vida poderia estar compartilhando e estando junto, ao teu lado, ombro a ombro, né, contigo. E agora, tendo o professor Cavion, o prof. Nêmora, né, fiquei muito feliz aí. E, mais uma vez, agradecer todo o pessoal, né, por estar aí junto com nós, né, e querendo realmente entender o que está acontecendo, os movimentos, mas além disso, né, levar
para as suas organizações, para as suas empresas, né, um pouquinho do que nós podemos aí ter entregue para eles no dia de hoje. Maravilha, maravilha e mais uma vez maravilha. Me chamaram a atenção aqui que eu não me esqueci de dizer uma coisa para vocês aí, que na realidade, quando você quem quiser se inscrever para os cursos e na hora da matrícula se matricular ou como estudante ou como membro de um dos apoiadores, tem que comprovar isso, né? Então, como estudante, vê, sei lá, se pela carteira, pela matrícula, como associado, por exemplo, do Simplas, do Cine Madeira, é só mostrar a sua associação na hora da matrícula para gozar daquele desconto que a gente levou. Vamos passar isso para vocês, correto? Vamos passar para todos vocês. Eu digo, em seguida vai estar aí para vocês analisarem bem, pensarem, e até às 10 horas da noite está valendo aquela planilha com o desconto. Eu sei, alguns vão dizer, pô, mas eu só pude ver a gravação. A gente tem que também prestigiar aqueles que estiveram conosco o tempo inteiro. Tá bom, pessoal? Tchau para vocês, muito obrigado, um forte abraço e bom fim de semana e bom resto de ano para nós, que esse ano aí promete. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abração. Tenham um ótimo dia. Ótimo final de dia. Boa noite.